Neste episódio, o Levi está no Boda, sinceramente não sei onde é que ele anda. A Tânia está de férias. O Hugo está com uma camisola roxa que eu ainda não percebi se ele é um stripper ou um atleta de futebol. E eu estou bastante cansado porque isto já não são horas para estar a gravar. Olá, sejam muito bem-vindos aos Carapaus de Corrida, o podcast de Fórmula 1 que às vezes também se mete onde não deve. Pá, quantos de nós? Quantos de nós? Eu sabia... que não, isto cabe. Eu sabia que tu não ias... Eu sabia que ia fazer a assistência perfeita e tu não ias hesitar nem um segundo. É que nem um segundo. Nem um segundo. Tal como o Land. Land, temos que ter uma conversa. Já vamos falar sobre o Lando, espera aí, porque estamos a gravar após o Grande Prémio do Canadá 2025. Só temos um carapau do costume hoje, que é o Pedro Luzindro. Meu nome é o Rosa, mas tu como é que estás, Pedro Luzindro? Pá, estou incrível, estou de alças, porque a minha casa é um forno e estamos a gravar um dia em que está uma temperatura absurda no país todo, mas em Lisboa também. Sabes que eu já recebi 2 comentários pelo menos de porque é que o Luzindro está de alças. Então acho que é a tua nova personagem, és o idoso de alças. Eu sou o idoso de alças. Ainda no outro dia estava no Comedy Club e estavam uns gajos jovens de alças e eu disse, pá, vocês podem estar de alças porque são jovens e são bonitos. E eu sou aquele, eu para estar de alças tenho que dizer coisas do género, queres experimentar o homem mais velho com PPR? Uma danceteria. Eu sei que não tem nada a ver, mas há um filme muito mal de comédia que acho que é a Aubrey Plaza tem uma cena por velhotes, então ela quer por tudo e por nada croquinar no... Não sei se não é o Robert De Niro, ok, que entra neste filme. Okay. Então a dada altura eles estão efetivamente a fazer o acto e ela diz-me coisas de velho. O meu primeiro salário foi em escudos. Exato, coisas desse tipo. Enfim, pronto. Olha, vamos voltar a primeiro. Isto é uma camisola da Fiorentina, ok? Só para não ver aqui coisas estranhas. Fiorentina, isso não era uma música de Mamonas Assassinas? Ou um clube de futebol. É as nossas referências. Okay. Exato. Estamos a gravar então após o Grande Prémio de Canadá 2025, vencido por George Russell, segundo lugar para Max Verstappen, terceiro lugar para Kimi Sete Pintelhos Antonelli. Portanto, espera aí, acho que ele já tem um oitavo. Nasceu-lhe ontem, depois do pódio. Exato, acho que ele nasceu com o pódio. Na testa. Mas pronto, um fim de semana interessante, não é? Um Grande Prémio do Canadá, apesar de tudo, um bocadinho comboiada, no sentido em que era só comboios e pouca gente ultrapassava uns aos outros. Comboiada não é usado desde porno gay de 88. Só nós os dois hoje vai ser isto. Exato, não está cá a Tânia para conter a coisa, está cá o Levi para ser jovem e não perceber as referências, vão ser só 2 velhos tarados hoje. Mas vamos falar se calhar sobre aquilo que é o ponto. Sim. O tema do fim de semana, a luta da McLaren. Finalmente temos uma luta, temos o embate que nos está a ser prometido há 10 corridas. O que é que tu achas do acontecimento entre Norris e Piastri na volta 60 ou 59 lá o que foi? O Piastri é um tanque, né? O Piastri é um tanque de guerra, tem aquela alma boa para campeão do mundo, que é a ausência de emoções, ou muito contido, ou então emoções estragadas, que está certo para ser um campeão do mundo. O Norris não se percebe, não compreendo. Eu percebo que ele está ali, foi uma coisa mal calculada e vais no momento e etc. Mas estamos a falar de tipos que deviam estar no pináculo das boas decisões, mas pronto, é o que é. Sim. Foi um incidente de corrida que podia ter corrido muito mal para o Piastri. A cena é essa. Isto aqui, no meio disto tudo, é provavelmente o melhor cenário possível para isto acontecer, que é o Norris ou um dos McLaren que comete o erro, só esse McLaren é que é prejudicado. Portanto, a equipa perde metade de pontos hipoteticamente disponíveis, mas nem era uma luta por primeiro e segundo. Portanto, nenhum deles mandou tipo ao terceiro e quarto, exatamente. Portanto, nenhum deles, ou quarto e quinto, porque António ali ia lá à frente. Portanto, nenhum deles mandou ou custou ao outro 25 pontos, ou algo que o valha, não é? Ou à equipa 25 pontos. E é realmente muito bizarro. Ele tinha feito tudo bem feito, não é? Na luta anterior, ele aceita que o Piastri está por dentro, deixa-o tomar a curva com uma linha comprometida na chicane em direção à Wall of Champions. Ele vai sair com vantagem,
mas depois insiste que quer ficar por dentro naquela curva onde e não há onde não havia espaço. Eu presumo que ele tivesse a contar que o Piastri se desviasse para a direita porque a próxima curva para a esquerda, e ele eventualmente falo-ia, mas não sei, calculou mal o cone de aspiração, Não, mas o DRS, é a estranho. trajetória é mais ou menos aquela. Ele está a defender o interior, é um facto. Mas ele não está muito fora da trajetória que eles fazem, porque eles saem da Wall of Champions, batem uma diagonalzinha e depois quando chegam ali perto da curva da reta da meta é que se voltam a encostar novamente à direita. Pois. Portanto, ele não estava a está a contar fazer que uma... Mas aquilo parece ser uma decisão de milésimos de split second, sabes? Que ele Sim, fez eu mal. percebo. Sim. Que ele fez mal. Tanto que assumiu logo, não é? Mesmo logo no rádio, ele, fui eu, fiz a asneira, não, nem sequer foi aquela coisa do... Ele empurrou-me, o típico, não é? Ele Certo. empurrou-me. Que vamos ser honestos, melhores condutores diriam isso, não é? Estamos aqui a pensar num que começa por M e rima acaba com... em Axe. Exato, rima com tax. É Vax. É Vax. Que claramente teria dito que tem que se deixar sempre como é que é? One car length, não é? De espaço. Sim, se fosse o Alonso, you have to leave the space, you always have to leave the space. Eu gostei muito do efeito circular da história aqui, não é? Porque em 2011 a mesma McLaren com um tal Jenson Button e com um tal Lewis Hamilton ocorre exatamente a mesma coisa, um bocadinho diferente, porque o Hamilton está a tentar meter-se por trás e para todos os efeitos já é roda com roda. Portanto, o Hamilton ainda está a tentar, ainda está a ir a um espaço que ainda existe, mais ou menos. Este aqui também é em direção ao buraco negro que é a parede, basicamente. Mas pelo que a ideia que eu fiquei, ele durante o fim de semana já tinha feito alguns erros. Já tinha cometido alguns erros. Mas... Aliás, a parte no qualifying de sétimo, não é? Isso é a prova cabal de que fez um... Aliás, é o grande motivo pelo qual no meio disto tudo, e por mim Oscar Piastri continua na frente do campeonato, portanto estou no sétimo céu, está tudo tranquilo, porque o gajo é o gajo que quando lhe corre mal a coisa, é isto, ele saca um quarto, ou saca um terceiro lugar. O Norris, quando lhe corre mal a coisa, flopa uma qualifying em que do nada no setor do meio estava meio segundo atrás da pole e desiste da volta, causa um incidente e a história do Lando não é mais do que confirmar do padrão que nós achávamos que talvez fosse a exceção o ano passado, por ele estar pela primeira vez com um carro rápido e por ser contra o Max Verstappen, não é? A quantidade de vezes que ele tomou más decisões nos momentos críticos de fazer uma ultrapassagem e que não, continua a propagar-se, portanto é Lando Norris. Eu acho que é isso, é a verdade do Lando Norris enquanto piloto. Pois, e será uma questão de quer dizer, maturidade? Ele já está ele está o quê? No 8º ano? 7º, 8º ano, por aí? Certo. Não mas é? nenhum destes gajos tem maturidade, não é? Ainda haveríamos falado disso, mas a cena que o Russell tenta fazer ao Max Verstappen para ver se lhe saca do ponto de penalty é uma mesquinhez. Nenhum destes é maturo, é uma coisa de puto, certo? É uma coisa de puto, mas nós esquecemos, ainda hoje estava a ouvir uma entrevista, já não sei com quem, e nós esquecemos que isto são senhores, não é? São miúdos, são jovens a brincar aos multimilionários com máquinas e continua a ser isso, não é? A Fórmula 1 de certa forma sempre foi isso, ou havia esse elemento, mas às vezes esquecemos, espera, isto são miúdos, ok, são atletas de alta competição, etc, mas há aqui este elemento de imaturidade que é aquele equilíbrio, né? Tem que haver um bocadinho de imaturidade e um bocadinho de loucura para estar naquela posição, mas ao mesmo tempo ser contrabalançado com preparação, com um trabalho psicológico forte. Aí depois há alguns que não têm e tens uns tipos sérios, porque o Piastri é um gajo sério. Independentemente da idade que tem, é um gajo sério. Às vezes arrisca, mas mesmo quando arrisca, o risco dele é relativamente calculado. Sim. O Max... Aliás, ele, logo no início da corrida ele tem um risco calculado em que ele tem o Kimi por dentro, portanto ele até parte mais ou menos bem, no início ele mete-se por dentro na primeira curva do Kimi, não é? Ele está por fora. Exatamente, sai por fora, é isso mesmo, e o Kimi está por dentro. Um gajo mais audaz poderia achar que não, eu estou na linha de corrida, vou tentar conquistar agora a chicane já dentro do parque e lixava a corrida para os dois. Ele claramente pensou, ok, deixa estar. Também já tinha percebido que o carro se calhar não estava o mais rápido possível, não é? Já se tinha percebido que o McLaren faz não estava forte. Faz-me lembrar o Hamilton. O Prost. Sim, eu pensei nisso hoje mesmo. Por causa disse Hamilton, mas eu acho que não. Ele é Prost. Ele faz-me lembrar o Prost. O Prost era, vamos render todos os pontozinhos sempre que pudermos. Arriscava quando tinha de arriscar, mas sempre muito calculista, muito frio, muito
muito ponderado. Sem a sacanagem de Prost, se calhar vamos dizer isso. Não é? O Prost depois compunha esse salgadinho, não é? Juntava assim umas pitadas de sal e de filha da putice com toda a parte de lobbying e politiquices e Mas também estava numa posição privilegiada, não é? Por causa da ligação ao Balestre e etc. E este nem por isso. Quer dizer, este nem por isso. Tem ali... Não é? Tem provavelmente o melhor agente, um agente que foi um excelente condutor. Ironicamente tem um agente que, contas feitas no final das carreiras, se calhar ele e o agente do Oscar Piastri e o Lando Norris vão ser equiparáveis em termos de sucesso enquanto pilotos. Muito São dois possivelmente. gajos que não vão chegar ao título, vão sacar umas vitórias, vão estar num par de lutas pelo título, mas será que realisticamente vão ao título? Epá, eu acho que não. O Norris quando tiver um carro destes, vai continuar, acho que vai continuar a estar no segundo, terceiro lugar, mas não tem aquela consistência necessária, infelizmente, porque eu acho que ele é um piloto muito interessante e como piloto, a nível de velocidade pura, ele consegue sacar muitos coelhos da cartola. Sim. Mas não tem aquele racecraft, que não tem de todo racecraft, necessário, que é uma coisa que o Max tem. O Max também tem, está com um carro péssimo. Eu também acho que há aqui uma situação de ser por comparação. Não sei. Olha, há bocado falei de Jenson Button. O Jenson Button é um gajo que eu, apesar de não ser foi alguém que eu não segui quando estava mais atento à Fórmula 1, mas sinto que ele não era um piloto fenomenal. Era um bom piloto e era um piloto que estava no sítio certo, à altura certa, um bom par de vezes da carreira dele. E o Norris acho que é mais ou menos isso. Ou seja, ou ele aterra uma situação de double diffuser, vantagem gigante, em que ao lado dele no carro não está um Oscar Piastri, está um Rubens Barrichello, ou o que seja, e talvez ele seja campeão, mas a menos que seja uma situação... Ou então não, ou então pode ser o Rosberg, da luta Rosberg-Hamilton, neste caso Hamilton sim seria o Piastri, e talvez daqui 3 temporadas, depois de muita insistência e de muito batalharem os dois, ele faça uma em que diz: olha, Margarida, lamento, não tenho tempo para ti durante os próximos 12 meses, e vira-se única e exclusivamente... Difícil também. Olha, por acaso pode estar ligado, já reparaste que pode estar ligado. Eles começaram oficialmente a namorar e não deu, né? É verdade, enquanto não foi oficial, estava mais rápido ele. E ele tinha aquela motivação: estou a papar uma supermodelo portuguesa, agora pronto, agora é só a minha namorada. Exato. Sim, eu acho que de certa forma temos que analisar como é que foi a carreira do João Félix enquanto namorava com a Margarida. Pode haver aqui uma ligação. O Félix diz que tudo bem fica que não faz nada, portanto não sei como é que era na altura. Pode ser, enquanto a Bilia tinha a Dalila que lixava o Sansão, nós podemos ter a Margarida Corceiro a lixar a vida a atletas de alta competição. Se for esse o caso, não sei se ela aceita bookings, mas gostava de lixar alguns eu. Se for a malta que eu não gostava nada de ver lixada. Margarida, o que é que tu fazes durante os próximos 10 anos? já começa a soar errado 2 gajos nos seus 40 anos. Não, 2 gajos, isto já sou muito... Isto é tipo um lenocínio, mas pelas... não é? Para quem não sabe o que é lenocínio, vão ao Google, está bem? Google it. Mas é engraçado perceber que o rival do Norris, né? Porque nós sempre pensávamos que era o Verstappen, mas não é o Piastri. Eu acho que é o Norris, para dizer a verdade. O rival do Norris é o Norris. Na verdade, sim. Se formos ver bem, ele boicota-se muito. E ainda sobre a McLaren, se calhar uma última questão. Esta aparente quebra, não é? Porque é a primeira vez que não estiveste a lutar abertamente pelos lugares da frente. Não estiveste no pódio? Não estiveste no pódio, mas é que mesmo no qualifying e nos treinos livres, eu acho que eu mandei uma mensagem para o grupo para dar a altura a perguntar porque é que o Piastri está em 7º. Acho que é uma coisa track specific ou... Eu acredito que seja porque esta pista de repente tiveste carros que não é suposto estarem lá, a Mercedes. Certo, normalmente tem dificuldades com temperaturas altas e o piso estava quente, não é? E tiveram temperatura alta. Esta pista é muito específica, tem um flow muito específico, é uma pista muito rápida, mas ao mesmo tempo tem bastantes pontos de ultrapassagem. Tem 3 seguidos. Mas na realidade não houve, não é? Para além de... Ou seja, ou eles ultrapassavam no final da reta da meta e o próprio Red Bull aqui veio ao de cima, porque o Red Bull é muito eficaz em velocidade de ponta, não é? Mas fora isso, onde é que houve ultrapassagens? Houve uma no hairpin. Aliás, tens aquela sequência, não é? Tens o gancho, depois tens aquela reta que nunca mais acaba, depois tens eu sinto que vi muito pouco... Vi uma ou outra, percebes? Mas a maior parte das vezes isto foi voltando aos termos da pornografia dos anos 80, uma comboiada, porque inclusivamente a malta que ficou ali atrás, não sei se era o Lawson, mas alguém ficou atrás do Red Bull, do Racing Bull, desculpa, logo no início, que
eram 7 carros para aí, todos do 11º ao quando do eles 9º. embrulharam logo todos, em que o Hülkenberg ultrapassou logo 2. Acho que foi E o Lawson o álbum e o no Colapinto, início, será? o álbum no início também faz aquela saída quase que mata 2 gajos a reentrar na pista aos pinotes, mas ou seja, isso gerou-se como os carros eram claramente mais lentos do que os da frente, gerou ali um gap gigante entre os da frente e os outros. E pronto, e se calhar tinha sido divertido ver essa luta entre o 11º e o 17º durante o grande prémio todo, porque estava tudo a valer, não é? Mas agora parece ser um trend que é cada vez que há uma corrida. Eu agora não tenho visto as corridas, vejo os highlights, e quando o highlight, que nota-se, isso para mim é logo indicativo, que é o highlight à primeira volta, né? Que a primeira volta, e depois de repente salta para a 14ª, e certo, esta corrida foi uma seca. E depois salta para a 56ª, e depois para o espeta do Norris. Ok, significa que a corrida foi... É o seguinte, eu acho que novamente foi uma daquelas corridas para quem é fã de Fórmula 1 tinha interesse, porque havia múltiplas diferentes estratégias, tiveste Ocon e creio que um Haas, que eu não me recordo, aliás, o Ocon e o Sainz, sei que é, a fazer 57 voltas nos duros, os mesmos duros que a Ferrari, o Leclerc estava a dizer, tipo, não percebo porque é que me estou a trocar tão cedo, Estes não é? duros eram os quê? Eram os C3? C4. Eram os C4? Sim, voltou a acontecer aquele fenómeno de giro com o C6 como mais soft, a malta não sabe bem se o pneu dura uma volta de push, então os dois gajos de topo do qualifying, o Russell e o Verstappen, tudo bem que são especialistas de qualifying, mas foram lá com o médio, que era o C5, que por norma é o soft. Todo o ano passado foi o soft. Não é? Exato, porque eles foram com os compostos mais moles para esta corrida, o que seria que o graining e a degradação dos pneus iam ser uma questão. E é curioso ver que a Mercedes, que normalmente funciona mal com temperaturas elevadas, funcionou bem. Por isso eu acho que todo o resultado desta corrida foi muito track specific. Um outlier, não é? Sim. Mesmo os Aston Martin de repente estão bem dentro dos pontos. Sim. Quer dizer, está um Aston Martin dentro dos pontos, vamos ser honestos. Pronto, quando eu digo Aston Martin quer dizer Fernando Alonso, mas certo. Pronto, é para não espantar os Sauber continuam lá bem. Aliás, tu não sei se tens aí, o Sauber é o teu leque de tenho aqui tens o Hülkenberg ou tens o Bottas? Sauber. O Lego Sauber. O meu Lego Sauber, que é muito verde, que às vezes eu não sei qual é o Aston Martin e qual é o Sauber, porque eu acho que só para baralhar devia haver uma corrida em que todas as equipas iam verdes. Certo. Todas de verde. Só todas com o Flow Viz, não é? Aquele... Sim, todas com isto. Por acaso, este Sauber, novamente, este é bué verde, este tem uma, não sei se vai dar para ver, tem uma viseira também verde. Ok. Ai, olha, está aqui. Deixa-me lá, já o levantei. Olha, então isso quer dizer que tens o Bottas com o número 77 ou o que é que tens aí? O que é que eu tenho aqui? Tenho o Bottas com o 77, não tem número, mas não tem número. Que é que está a pilotar. Então deve ser o Hülkenberg. Eles metem umas senhoras, de vez em quando, deixa lá ver se isto é senhora, se é senhora. É senhora! É senhora? A senhora tem, pronto, a senhora com um problema capilar, mas é uma senhora! Lá está, estás a ver? Dá para ver que tem os beijos pintados, a não ser que... Pronto, isto agora como estamos de média de políticas de sexualidade e de identificação, eu já não quero dizer nada, ok? Não, has de reparar que eu calei-me neste momento e deixei-te ir sozinho. Temos aqui um piloto, nem sequer... um piloto de Fórmula 1. Temos que começar a arranjar um som para neutro. E eu sugiro... São uns... E pronto, resolvia isto no instante. Eu estou ansioso pelo dia que vás à praça, não é à Praça da Alegria, bolas, é o preço certo. Gostava muito de ver no preço certo. Eu no preço certo? Não, aquilo é o meu público. Eu sei. E de alças. Meu amigo, ia de alças, de bermudas, chinelos. Exatamente. E dizia, olha, Nandinho, não trouxe nada, vamos jogar. Trouxe nada. E desenhava uma tatuagem a dizer Olaias 92. E ele, o que é isso? E eu, tu sabes o que é. E era isto. Olha, por falar em Olaias 82, e o que eu imagino que seja uma referência a atitudes pouco credibilizadas ou pouco credíveis, o que é que achas então de toda a narrativa Max Russell que se anda a desenvolver, não é? Não sei se viste logo no qualifying. Já o Russell a dizer, bem, ainda tenho um ponto para queimar. Eu não, ao contrário de não sei o que, não tenho... eu tenho muitos pontos na carta para brincar, sim. Eu não percebo, mas há ali um tantrum
que já vem de algum tempo, não é? Eles têm sempre... Foi do final do ano passado, já tiveram uma picardia e aqui acho que a picardia continua. Este break check, pá, este break check é estranho, mas eu acho que também é uma forma de estar a quebrar devagarinho o Max. E o Max de vez em quando já faz uns comentários que eu fico, este gajo está a ficar um bocadinho afetado por isto. Depois em pista, nota-se, não sei, eu acho que o Max não tinha carro, se calhar não tinha carro para ir buscar o Russell. Não, porque é o problema destes carros, que é giro. Começaram como os carros da grande promessa aqui a permitir toda a gente como é que é, follow closely, não é? Para ultrapassagens. Sim. Mas depois chegamos ao final da geração e estão todos a queixar-se do RTR. Toda a gente arranca, passado um bocado e distancia-se aqueles 2 segundos clássicos porque não quer queimar pneus até ter a oportunidade de fazer algo melhor. E provavelmente o Max teve de fazer isso, por isso é que repara que a ordem como os carros, o top 4 partiu. Foi como terminou. Certo. Não é? Portanto, não mudou nada. Portanto, pá, certo. Sinto que não sei, estou a ficar um bocadinho desiludido com os carros, já estão naquela do venha à próxima geração. Venha à próxima geração. Sinto também que podemos ter criado muitas expectativas quanto a esta temporada, apesar de já irmos, se não estou em erro, no 4º vencedor de corrida, 5 se contares com os sprints. Portanto, não está a ser uma má época em termos de diversidade. Não, mas estamos a compará-la com a época passada. A época passada foi muito rica. A época passada foi um outlier no que diz respeito a temporadas. 2 terços. Quando é que foi? Foi a temporada de 2021, que foi intensa. Yeah. Mas intensa por uma luta só e não por 3 ou 4. Sim. E agora tiveste a 2024 que foi interessante também. As outras foram fixe, sim senhor, mas tiveste domínio. E aqui também estás a ter domínio, só que estás a ter domínio McLaren, que de vez em quando não corre bem, mas também a Red Bull também de vez em quando não corria bem, muito raramente. Em que ano? A quem é que estás a referir? Desculpa lá, com essa afirmação. Eles têm um Max Verstappen, pronto, que eu acho que é o que faz a diferença. Eu acredito que o Max Verstappen noutra equipa qualquer de topo, ou seja, Mercedes, McLaren, Ferrari, também está lá na frente. Iria estar lá na frente da mesma forma, ou se calhar até mais, não é? Aliás, por causa dito isto, Tsunoda faz provavelmente o melhor resultado que acho que alguém fez com o seu rabo no Red Bull este ano. Ficou em 12º. Saindo do 20º lugar da grelha porque ele levou uma penalty. Fez impeding no free practice. Não, ultrapassou sobre red flag, é isso. Sim, porque o carro da frente estava a satisfazer e ele estava naquela luz, ainda me salta um pedaço e ainda me mata. Que é daquelas, que é uma coisa que tem, a FIA tem umas regras e são muito, ou mesmo, isto faz-me rir porque simultaneamente, eles são simultaneamente muito, muito, muito ciosos das regras que têm, ao mesmo tempo alteram regras a meio da temporada. Que é um fenómeno interessante. E esta coisa, se estás a seguir um carro a 80 a hora, que está a soltar peças, devia ser permitido, não, por favor, ultrapassa, que é para não... E depois, se calhar, discutivelmente analisar as intenções maléficas de um piloto em fazer um brake test na tentativa de provocar um point penalty no outro, essa passa completamente ao lado. Acho que a Red Bull fez um protesto, portanto a Red Bull deve ter do estilo alguma informação que talvez prove. Eu tive a ver as imagens, acho que é muito difícil provar. Mas não engana ninguém a atitude do gajo, na minha opinião. Não engana ninguém. Sim, de repente trava e é um bocado... Mesmo que... Mas isso é... Acho que se estivesse aqui a Tânia ia concordar agressivamente connosco, que é o Russell é um sonso. É o que se chama um sonso. É aquele gajo que está-te a dizer está tudo bem, gosto muito de ti, e ao mesmo tempo está-te a lixar. Exatamente. Tu só notas quando de repente já estás a ser lixado. Escupido. Exato. Tá, os RH a telefonarem, então. Exato. Parece-me ser um bocadinho esse tipo de piloto. E ao lado dele, já agora também temos que falar, está o homem que sacou o seu pódio, o seu primeiro pódio, ok? À corrida 10. O homem, vamos pôr aspas, a criança que sacou com 18 anos o terceiro mais jovem piloto a conseguir um pódio. Impressionado com a performance dele depois de 3 grandes prémios tramados para Antonelli, vamos ser honestos. Não terminou 3, 2 deles não têm culpa. O que é que achaste desta performance? A Mercedes quando resolve meter um miúdo, né? Todos nós,
não é? A maior parte da malta foi, Então, mas como assim? E alguma coisa eles viram nele, não é? E é que se calhar é uma questão de tempo e estão-lhe a dar... A Mercedes agora está com uma equipa fixe, porque tens um gajo com muita experiência, sacaninha, nós já sabemos, mas tem muita experiência, e ao mesmo tempo tens um rookie que é humilde, que está naquela zona do quero aprender, é o meu primeiro ano, deixa-me lá ver o que é que se faz com isto, por isso se calhar a Mercedes está a jogar o long game, não é? Está-se a preparar para, se calhar daqui a 3 anos vamos ser campeões com este miúdo. Exato, é bem possível. Lá está, neste momento é o trajeto Oscar Piastri. É o trajeto Oscar Piastri, que se calhar vai acontecer o mesmo com o Berman na Ferrari, só que pronto, é Ferrari, e nós temos sempre aquela... Então, bora lá, Ferrari, Hamilton, 7 vezes campeão mundial, alegam-se que ele apanhou damage no carro, confesso não vi ontem, depois a Ferrari a ser Ferrari, em ambos os pilotos a lixá-los com a estratégia, portanto faz o pit do Hamilton, colocou no meio do trânsito, lixando toda e qualquer oportunidade que ele tinha de voltar a apanhar os carros da frente. Leclerc abertamente a dizer que não queria parar, mandá-lo parar, e ainda lhe metem novamente os duros, quando acho que ele estava naquela, olha, o duro é bom para mais tempo, e depois se mandas parar mais cedo, porque me estás a meter noutro duro, não é? Portanto, seguintes um bocadinho bizarras. O que é que achaste de Ferrari? A ser Ferrari, já temos saudades. Sim, a Ferrari tem que pôr a hora de almoço para mais cedo, sabes? Porque eu sinto que eles bebem vinho e tal, latinos, né? Bebem uns copos e depois vão para a corrida ainda um bocado. Sabes? Ainda vão. A mim não me peçam para fazer decisões estratégicas às 3h30 de um almoço de domingo. Que eu acho que eles é assim, não, tudo bem, há corridas ao domingo, mas ao domingo há almoço de domingo também. Claro, exatamente. E o resto do mundo da Fórmula 1, sim, mas vocês estão... Não me interessa, ao domingo é família. Eu acho que só pode ser essa a explicação. Porque é tão consistente, porque tens equipas, sei lá, por exemplo, este ano no início tinhas a Sauber a fazer pit stops em que dava para ler um capítulo do Dostoevsky. Eles paravam, bebiam um café, depois arrancavam, né? Depois faziam lá coisa. Meditavam um bocadinho sobre o que tinham lido, não é? Já meditavam, havia um painel. Exato. Às vezes estava lá o autor, depois havia autógrafos, depois eles arrancavam. Entretanto, corrigiram aquilo e já estão outra vez... Aliás, acho que a Sauber tem sido das equipas mais rápidas em pit stops, pelo menos no último grande prémio teve no bem topo. Possível, sim. Teve a Sauber, tens a Red Bull, teve também uns mishaps com estratégia, etc. Mas a Ferrari é consistente. Nos últimos anos, parece que os carros não são péssimos, estão sempre no top 2 ou no top 3. Os pilotos, quer dizer, Leclerc, Hamilton, Vettel, Kimi Räikkönen, não é? Felipe Massa, Fernando Alonso, Sainz. Eles estão longe de lhes estar a passar maus pilotos pelas mãos, não é? Porque têm guita, não é? E compram o piloto, né? Isso quer dizer, isso dá muito jeito. Mas depois, quando chega a corridas, parece que não querem saber o que é que os pilotos dizem. Não sei se isso é um bocadinho a mentalidade da empresa. Não percebo. Ainda não percebi. Isso é estranho. Eu ouvi num podcast, não vou dizer rival porque é em inglês e dá-nos 20 milhões a 0, mas uma questão que era a relação entre engenheiro e piloto, que na Fórmula 1, ou pelo menos na Ferrari, nos últimos anos nunca é boa. O próprio Leclerc, que já lá está há não sei quantos anos, está sempre a degladiar-se em plena corrida. Tipo, porquê é que vocês me estão a fazer isto? Eu disse que isto não era boa ideia, blá 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 blá. E que se fores a pensar nas parcerias de mais sucesso, pelo menos dos últimos anos, Bono e Hamilton, podem não ter começado bem, mas tinham uma relação muito estável e compreensível, e pelo menos na forma como comunicavam. O próprio Lambiase e o Verstappen, nós no ano passado usávamos e tal, os gajos estão ali feito de casal, mas na verdade é porque o Lambiase entende o Max e sabe exatamente o que é que pode fazer para comunicar com o Max. Picá-lo no sítio certo e sabe dizer, olha, deixa-te lá de merdas, faz lá o que a gente está a pedir. Exato, que é o que o Max precisa, tipo, pai, 15% das vezes. As outras 85% ele não admitiria, mas pronto. Só o Lambiase é que lhe faz essas 15%, mais ninguém conseguiria fazer, não é? Portanto, porque o Max é tipo um stallion, não é? Tipo um cavalo doido em que, espera aí, agora tenho que puxar aqui a rédea um bocadinho e tu chegas lá. Pois. E não existe, a Ferrari nunca estabelece essa relação, ou pelo menos desde que eu estou a acompanhar nos últimos tempos. Por acaso tenho pena de não terem levado o Bono para a Ferrari.
Sabes? É daquelas coisas, é um bocadinho com piloto e copiloto em rally. Sim. Por isso é que há duplas que fazem a carreira toda juntos. Claro. Porque não há hipótese. Tens o Nick Grist, acho eu, que foi o gajo que era o piloto do Colin McRae. Foram uma dupla até um deles deixar de existir, né? Enquanto ser humano íntegro. Por isso, eu não percebo porque é que às vezes não se faz o mesmo na Fórmula 1. Ok, eu compreendo, deve ser uma estrutura diferente, etc. Mas é ali um fator humano que é tão determinante. Determinante ao ponto em que, sei lá, se tens tens um Lando Norris a fazer um erro humano, não é? Numa semana em que se falou tanto de erros humanos por causa daquele acidente da Air India, não é? O erro humano, em Fórmula 1 tu tens erro humano umas atrás das outras, e este aqui então posso só dizer uma coisa? Eu estou agora a reparar que isto, não sei, eu acho que não vai apanhar o total da televisão de fundo que a minha esposa está a ver, mas é um homem seminu há na boa 2 minutos. Então eu não estou a ver, não aparece ver o canto. Todo, não aparece de todo. Pronto, mas eu espero que fique nos nossos reels. E por esse motivo não estava a conseguir perceber nada do que estavas a dizer, porque eu só pensava, tipo, de fundo vai estar aquele homem seminu. Então, olha, pronto. Espera aí, só mais uma coisa. Este carro, eu sei que há carros mais na vida real, na Fórmula 1, há carros mais fixes que o Kiki Sauber, mas em Lego, este é capaz de ser o meu carro preferido. Porquê? O que é que tinha de diferente? Não sei, o verde e o preto, a coisa corre muito bem. Não sei, bonito, e as cores Lego, às vezes os vermelhos, os cor-de-rosa ficam assim um bocadinho... Ok, não tem aquele impacto, mas os verdes funcionam. Já o Aston Martin também adoro. É uma... Eu já sabes a minha opinião do verde do Aston Martin. Então, mas olha, só uma coisa aqui para galgarmos em direção àquilo que são os nossos segmentos finais. Das outras equipas, alguma nota especial? Portanto, Racing Bulls há já estranhamente fora dos pontos. Lawson continua a sua transformação para o vilão Two-Face do Batman, Alonso, não é? Alonso merece, sim senhor. Alonso em sétimo. Hülkenberg em oitavo, exatamente, novamente nos pontos. O Sainz lá fez um ponto. Sainz fez um ponto graças ao Norris, portanto ali no finalzinho, não é? A Williams continua a estar assim um bocadinho fora, não é? O Albon até acho que se qualificou bem, mas depois em corrida veio por aí baixo e está no top 10, se não me engano. Dos e a Williams está tipo em quinto lugar. Ainda estou a ver um bocadinho das suas primeiras corridas, porque nas últimas as últimas duas o Albon teve mais corridas, o Sainz também caiu um bocadinho. Nós falámos a semana passada, ou há 2 semanas, aquela ideia de será que eles pararam cedo demais o desenvolvimento deste carro, porque eles disseram, se o carro está bom para ir aos pontos de vez em quando, está bom, e foram para 2026. Pois, então, pode ter sido parece ser o trajeto contrário da Sauber, não é? Que parece que não estava a investir em nada e agora de repente fez um update e os carros estão relativamente faz um update. Alguém disse, faz um, não preciso que mudes tudo, muda-me uma coisa, muda-me um chão novo, eu fico feliz. E pronto, e lá mas a verdade é que está a resultar bocadinho. Sim. E tens o Colapinto, que fez um trabalho, foi mais rápido que o Gasly. Sim, é verdade. Gasly em 15º, se não estou em erro, o Colapinto em 13º. Sim. Numa pista que ele nunca pilotou. Curioso, não sabia isso. Que é interessante. Okay. Que é bastante interessante. Foi o Ocon que entrou nos pontos. O Ocon, não sei se entrou nos pontos, mas e lá está, ele e o Sainz fizeram 57 voltas em hard, portanto é bem possível. Tinha ido aos pontos. Sim. O Ocon continua, eu gosto do Ocon, mas o Ocon tem aquele carisma do gajo da contabilidade. Sabes? Certo. Tu sabes que ele existe. Certo. Tu falas com ele uma vez por mês, que é para o fecho do mês. A maior parte dos meses não é uma má conversa. Não é uma má conversa, só que se vamos organizar uma festa, esquecemos de uma pessoa, e é o Ocon. E está o Ocon a chorar na chuva com All By Myself a tocar de fundo, não é? Está cá fora a ver a festa, sabes? Aquilo é no terraço. É a sensação que eu tenho. E eu curto o Ocon, só que eu lembro-me mais do Stroll do que do Ocon. As razões não são boas, não é? Porque o Stroll voltou e eu pensei, olha, se há gajo que não era necessário, era este. Pronto. E é estranho, nunca se falou. Da outra vez que ele teve aquela mazela, só faltou. Olha. Quem é que disse o nome dela 3 vezes? O que é que se passa aqui? Eu acho que foi um conjunto de bruxas para aí no norte da África
se encontraram, estavam os três de férias, encontraram-se as três, disseram o nome de Tânia Paz ao mesmo tempo e ela apareceu. Opa! Olha, mas já se foi embora. Ou não? Tá aí, veio para ficar, sim, Não, senhor. estou aqui, ok. Está aqui. Desculpem lá, bebés. Olha, já agora aproveitava aqui a falar de uma coisa. Tu que estás de férias, Tânia, nota-se pelas alças, parece-me eu. mas tu podes. E não é estranho, não é estranho como eu. É o Ocon, não, o Stroll. Sim. Que da outra vez que teve a intervenção cirúrgica, só faltou mostrar a ecografia do bebê. Que ele andaram a mostrar radiografias, mostrou tudo. Sim. Só faltou. Sim. Eu estou a ver, só faltou baixar as coisas, quer dizer, estão a ver que um é mais descaído que o outro, só faltou isso. Imagina. Não estás feliz por ter entrado a meio, Tânia? Não estás feliz por ter feito o esforço por entrar? E desta vez não se fala de nada por isso, das duas uma. Ou aquilo é bué da grave. Não. O que eu achei melhor... Desculpem, eu estou a falar baixinho porque há crianças a dormir nesta casa. Claro. Pensa a dormir na casa de vocês os dois e na minha não. Mas sinto que tomei boas decisões. As crianças não são minhas, by the way. Não, mas... Peraí, estás no Algarve com crianças que não são tuas. Isso é um rapto? É só para saber. É porque acho que há o uma Algarve história sobre isso, uma delas chama-se Maddie. E tem o quê? 22 por esta altura? Eu não sei se compreendes como é que o ser humano funciona, mas isso já não é uma criança. Esperava mais de ti, esperava mais de ti. Do Luzindro, esse género de coisas eu esperava de ti. Não, força, vamos deixar a rapariga dizer o seu pensamento. Vá lá, não, estava só a dizer que o Stroll começou logo o fim de semana na Drivers... na press conference, na press conference, a dizer que não queria falar disso porque era o seu medical history e não queria estar a falar disso. O que lá está, como tu estavas a dizer, Luzindo, completamente o oposto do que se tinha passado há 2 ou 3 anos atrás, que era tipo, está aqui tudo, foi isto que aconteceu, olha eu aqui todo gingão a recuperar 2 semanas depois de ser operado, não sei o quê. É muito estranho, não sei o que aconteceu desta vez. Eu acho que o gajo está a ficar farto. E nós fartos dele, portanto, nós já estamos é recíproco. Há muito tempo. Eu há 5 anos que já podia ter Stroll a jogar ténis. Olha, Stroll along. Não faças isso. Não. Certo. Olha, vamos aproveitar que a Tânia entrou e vamos só passar muito brevemente pelo Grid Rival, ok? E depois vamos ao nosso segmento final de episódio. Esta semana no Grid Rival, para quem não sabe, é uma aplicação, tem uma Fantasy Formula 1 League, onde tu podes entrar e tens dinheiro, gastas o dinheiro fictício numa equipa e depois essa equipa faz pontos e nós decidimos criar uma liga nossa. E estamos numa liga com 41 pessoas. Aston Martin, mas sem consequências, não é? Exatamente. Tipo Aston Martin, mas nenhum dos pilotos eu hoje acordei e estou a sentir verde de raiva. Estou-me a sentir verde Sauber e não verde Aston Martin. Nem é verde Hulk, portanto nem pode dizer Hulk esmaga, é Stroll, faz merda. Stroll parte um pulso. Sim. Imagina o teu super-herói, o teu super-poder era partir os pulsos quando te apetecia. Vou partir. Imagina o Stroll, se o Stroll se transformasse em Hulk, mas a única coisa que eu dizer era Stroll precisa de dinheiro do pai. Stroll quer um chupa-chupa. Portanto, nem tem tipo Stroll precisa voltar à sua forma humana porque agora não cabe dentro do carro, porra. Exato, porra. Era só tipo um Hulk bué inútil. Imagina no meio da corrida irritar-se e continuar a fazer a corrida, mas em Hulk, assim, a segurar o volante com 2 dedinhos só. Stroll, estás carregado o botão? Não consigo. É demasiado pequeno. Stroll desistiu da Fórmula 1. Então, olha, mas portanto, Stroll arranja a equipa nova. Opa, compra. Porventura, se nos estiveres a ouvir e quiseres juntar a nós, como algumas pessoas têm feito também mais recentemente, instala a aplicação Grid Rival, cria a tua equipa e procura pelos carapaus de corrida. Nós também costumamos deixar aqui no Spotify e nas plataformas o código para acesso diretamente à liga. Esta semana eu estou naturalmente parte interessada porque fiz uma pontuação do caralho. Acho que é a expressão técnica. Eu lembro-me que foi para aí na quinta-feira ou assim, tu mandaste uma mensagem tipo premonição. Foi completamente premonição. Que o Antonelli ia acabar em terceiro. Pessoal, eu pus o Antonelli na minha equipa, o Antonelli vai acabar em terceiro.
e não é que o gajo acaba em terceiro. Fizeste pois é, pontos. 10. Fiz, o gajo foi o melhor possível se eu tivesse ganho, porque dupliquei os pontinhos do menino. É que repara que eu faço 991 pontos com o Stroll na equipa, bebê. Se eu tivesse um bocadinho Olha, mais de mas isso juízo, também é tinha feito assim. 14 mil pontos, percebes? É, sim, mas o Stroll na equipa eu acho que foi um erro teu, percebes? Porque eu De acho que acordo. nem sequer a Aston Martin não quer Eu na acho que foi equipa. tipo. Eu acho que foi tipo aquela cena do Luzindro, tu não sabes muito bem como é que aquilo funciona, mas aquilo tu chegas a uma altura, imagina, deixas de ter acaba o contrato com um dos teus drivers e depois, pelo menos durante uma semana, esse driver que tu tinhas Uma escolhido está corrida assim, bloqueado. não podes contratá-lo de novo. Yeah. Olha, e dito isto, Tânia Paz ficou sem dados. Espera aí, Sim, está a voltar. Senhores, vem migrar para cá sem é, dados. Ok, força. desculpem, Sim. ok. Mas depois, Foi o o alarme teu que disparou. dinheiro, sim, foi. Exato. O teu dinheiro pode não dar para comprar alguém melhor. Claro. Portanto, és obrigado a comprar alguém pior e neste caso acho que foi o que aconteceu ao Não, Will. foi Ele uma, teve que comprar o foi uma Stroll. decisão. Eu pensei mesmo que estava a fazer uma jogada de género. Eu deixei 9 milhões de fora e pensei, ele está bué desvalorizado. Tem que valorizar, não pode desvalorizar mais do que isto. E eu vou ter mais dinheiro e vou poder ir buscar um grande. Não fui. Mas pronto, é importante realçar aqui que há muita gente a fazer boas pontuações. Em primeiro, o André 16421882, que fez 998 pontos. Segue em primeiro, isolado. Nice. Mais de 200 pontos de distância sobre o B. Ramos e o Luís da Bosse. Eu sigo em quarto lugar. Tivemos aqui alguém para baixo que tinha feito 1060 pontos. Estás em quarto? Subi a Seu quarto, cão bebê. da peste. É verdade. Seu E cão da o peste. Luís Ferreira, que veio dizer para o chat, porque ele viu que eu tinha feito muitos pontos, disse: o Hugo Rosa deve estar todo feliz. E a tua sorte, Luís Ferreira, a tua sorte é que este bebê não joga para o bronze, percebes? Porque senão estavas lixado. Não, André claramente não te conhece. 164241. Ele claramente não te conhece, porque o Rosa nunca está feliz. Mesmo ganhando, já está a pensar: vão-me roubar a minha coroa um dia. Olha, mas só dizer Sim. aqui o Eduardo Coelho que fez 1060 pontos. Quero saber o que é que ele tem na equipa dele. Piastri, Sainz, Antonelli a duplicar. Também tem o Stroll. Olha, é esse o padrão. Mas tinha o Hülkenberg bem esgalhado. É ter o Stroll. Sabes que o Stroll é... Sabes, aqui há uns anos, quando as grandes superfícies tinham DVDs para vender, ou livros sobretudo, faziam pacotes de livros. Então tipo, tinhas o Senhor dos Anéis, tinhas o Guerra e Paz, e depois tinhas assim tipo um Dan Brown, sabes? Certo. Sim. E tu Que é lá, para equilibrar, exato. que é para, pronto, leve isto por 20 euros e tu, ok, levas 2 bons livros, mas um livro que basicamente vai-te servir para segurar móveis. Yeah. Pronto, e acho que é o que o Stroll é uma cunha. E para terminar Literalmente. também literalmente, já. Física, ok. E lá para o fundo, uma pessoa que deve ter juntado há menos tempo, mas segue em 29º, mas fez também 1005 pontos, que foi o Helder Ferreira 00, H Ferreira 00. Portanto, são essas as menções honrosas do Grid Rival desta semana. Isso quer dizer que nos deixa, enquanto a Tânia bate palminhas, fica apenas a sobrar, bate palminhas e depois fica em freeze, mas está ali. Nós vamos conseguir. Opa, desculpa, a minha net está uma porcaria, desculpem lá, Eu isto está adoro- sempre a falhar. E estamos diretamente a falar do passado com Tânia Paz, que Exato. nos liga de 2008. Eu vi esse fundo com aquele barulhinho do modem. o seu BlackBerry, está a fazer uma chamada com BlackBerry. Opa! Olha, vamos então falar sobre o facto ou ficção, que é a competição que Vamos. nós temos estado a jogar este ano, onde após cada grande prémio, cada carapau faz uma alegação sobre o grande prémio em questão, pode ser verdadeira ou falsa, pode ser facto ou ficção, e cabe aos outros carapaus tentar adivinhar do que se trata. Se adivinharem corretamente, ganham um ponto, e cada um traz a sua, no final somamos os pontos e elege-se o campeão do facto ou ficção no final do campeonato. Até ao momento, tenho aqui a Spreadsheet Season 4 aberta, segue em primeiro lugar Tânia Paz com 13 pontos, Pedro Luzindro com 12, Levi Galaio com 8 e Hugo Rosa com 9. Portanto, eu em terceiro, quarto para o Levi, segundo para Pedro Luzindro e primeiro para Tânia Paz. Tânia Paz, como continua com problemas na internet, para mim, se quiseres não jogar esta semana, está tudo tranquilo. Não, vou jogar, Ok. vou jogar. Então Não, vamos ela aproveitar que veio estás... para ganhar. Veio, claramente. E vamos aproveitar que estás aqui e queres Manda-lhe. começar tu por dizer o teu facto ou ficção para tentarmos adivinhar? Sim. Eu tenho só que dizer uma coisa antes e depois é que digo mesmo a Vocês e frase os que é do vossos facto ou prefácios. ficção. Porra, Não é malta... prefácio. É só para te explicar o que é que aconteceu. Ok. Porque se eu disser só o facto não vai fazer sentido Ok, nenhum. então força isso. Isto, o que eu vou dizer agora é verdade. Ok. Em 1977, a McLaren teve 2 pilotos a chocarem também no Grande Prémio do Canadá.
que foi James Hunt e Jochen Mass. Ok. Pronto, eles chocaram, o James Hunt saiu da corrida, teve que retire the car, e estava tão irritado que deu um murro a um marshal que o estava steward. a tentar Sim, é verdade. segurar. Sim. É verdade. Pronto, ok. Ele foi, na altura, fined por esse murro e por ter andado até à pit lane de uma forma unsafe. Pronto, isto é E tudo não ter verdade, ido a tudo isto fumar para dizer. e não ter feito amor com três pessoas do público. Estamos já a não falar foi do mal. James Estamos Hunt. a falar do James Hunt. Ele já havia sem mais. O gajo me prega-lhe uma solha. Sim. Isso também foi Canadá, Estás-me a- desculpa. Sim, foi Ok. Canadá em 77. Ok. Portanto, tudo isto é verdade. Certo. Agora, as multas que ele levou, se fosse hoje em dia, ele tinha pago mais de 12 mil dólares. O meu facto ou ficção. Mais de 12 mil dólares. Eu estou aqui a tomar nota e tenho várias perguntas de senhor. fórum económico para estabelecer antes de falarmos sobre isto aqui. Primeiro, qual é que foi a taxa de inflação progressiva que aplicaste para o cálculo desde 1977 até hoje? É a primeira Eu coisa que perguntei percebi. ao chat perguntaste? GPT. Pronto. E ele fez a cena do Se eu não tivesse para hoje em perguntado dia. também para a minha, dizia que isso não servia de nada. Eu fui o único que não fui ao chat GPT. Eu devia receber um ponto extra só por causa disto. Eu não fui ao por chat acaso não fui. GPT. Andei lá a Eu brincar, usei mas aquela não fui. cena, eu usei uma cena que não sei se sabem, que temos entre as orelhas. Não estou a chamada ver. cérebro. É isso. É uma... Não vi. Ok. Então, Não, eu fiz... Sim, podias Sim, jogar sim, para calcular, sim. não é? Não, Sim. O que é que tu achas, Luzindo? Vou deixar falar primeiro. Eu ia começar a falar, eu mas acho, caio-me eu acho que é sempre. verdade. Eu acho que é verdade. Se bem que 12 mil dólares em 77, que foi o ano do meu nascimento, Vê-me. a verdade deve ter ser para aí, não sei, 500 dólares, não sei quanto é que... Mas é possível que Eu tenha tenho sido. Eu vou ideia de ter acreditar ouvido que falar sim. desta história e de que era um valor abusivo. É o que eu me recordo. Era. Eu vou dizer que é Mas 12 pode ter mil Então eu dólares. vou-te dizer, Então, espera aí. Ok. na altura, o murro foram Sim. 2 mil dólares. Ok. O andar até à pit lane em unsafe foi 750 dólares. Portanto, ao todo, na altura, em 77, Não me insultes, eu sei fazer 2 mil 2.750. mais 750. Ok, não me insultes, Tânia. Eu sinto que 2 mil dólares por uma solha, pá, compensa. Não é? Está um bom preço. Está barato. Eu Não vou. é? Epá, por acaso não Pensa, tinha ideia daquelas que coisas- eram números maiores, mas vou com o Luzindo, vou dizer também verdadeiro. É verdade, é É verdade. verdade, sim senhora. É Toma lá verdade. pontos para toda a gente. Acho que é qualquer coisa tipo 12.473 dólares Pronto. em Calculei dinheiro de que fosse hoje em uma coisa dia. desse género. Has de me dizer Mas, como é já. que tens aqui isto calculado, porque aquele gajo não utilizou só, mas depois fazemos de novo. Não, tens que pôr o teu número. Já percebi, eu depois já faço aqui. Então, boa, muito bem, acertámos os dois. Posso fazer eu a minha? Deixa-me só puxar Vai. aqui. Então, pronto, a minha é a seguinte. Após este Grande Prémio do Canadá 2025, eu não preciso ir a 1977. Após o Grande Prémio do Canadá, Stroll e Hülkenberg têm uma diferença pontual no campeonato dos construtores. Dos condutores, claro, como é óbvio, não é? Sim. Tem uma diferença pontual superior ou igual a 7 pontos. Hülkenberg e Stroll Stroll e Hülkenberg. têm uma diferença pontual. Uma diferença. Superior, igual ou superior a 7 pontos. Reparem que não estou a dizer quem é que está à frente de quem. Estou só a dizer a diferença entre eles é 7. Eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que é Eu verdade. vou dizer que não, eu vou dizer que é mentira porque eu acho que é menos. Deixa-me só copiar para aqui para o Excel e depois vou-vos dar a cena. Ai caraças, que eu estou a fazer a geneira. Eu depois preencho no final. A afirmação é falsa. Portanto, a diferença entre eles é de 6 pontos. A Tânia acertou. E eu vou partilhar convosco uma coisa, mas só depois de ouvir a afirmação do Luzindro. Ok? Portanto, certo. Eu precisava da minha outra mão livre porque estou a segurar o microfone e não é qualquer tipo de inuendo sexual. Vai lá. Bom, eu em Lisboa Diz sou lá. um centímetro. Sim. E então, o Grande Prémio do Canadá, como nós sabemos, tem a sua distância, não é? Tem o seu o circuito, tem o seu tamanho em metros. Ora, eu fiz aqui uns cálculos e descobri que a circunferência da Terra, a dividir pela distância do circuito, dá um valor
E esse valor... Eu nem sei como começar a escrever no Excel. O que é que isto vai dar, percebes? Tu começaste a dizer... Eu não sei como é que vou definir isso numa frase. Mas força, diz lá. Portanto, Não sabes, espera aí, eu também estou aqui à procura estou aqui à procura. Tu vais dizer que Sim, força. E esse número... Porra, onde é que está? Onde é que está a minha busca? Está aqui. E esse número aparece no Batman do Tim Burton. Caralho. Como é que isso é sequer comprovável? Como é que tu podes não estar só a brincar connosco? Portanto, estás a dizer que se eu pegar na distância do circuito do Grande Prémio e dividir o perímetro, disseste o perímetro? Não, a circunferência da Terra. Espera, por esse aparece número... no Batman do Tim Burton, sim, aparece no Batman do Tim Burton, no Batman Returns. Portanto, eis a frase que eu vou escrever, Pedro Luzindo, só para que tu saibas. A circunferência eu até estou os números. Terra. A circunferência da Terra, no seu ponto mais largo, ou seja, aqui no Equador, a Terra é ligeiramente achatada, é de... espera aí, como é que dividida 40, pela 40... distância do Grande Prémio GP do Canadá dá igual a um número que vai-te lixar, aparece no Batman Returns de Tim Burton. Então, eu até posso dizer quais são os números. A circunferência da Terra são 40 km e 75 metros. Aliás, 40.075 km, é assim que é. O Grande Prémio do Canadá tem uma distância de 4.361 metros. E esse número, arredondado, dá 9.189. Portanto, estás a dizer que se fosse Beverly Hills estávamos lá perto. Mas este 9.189 aparece no Batman Returns do Tim Burton. Qual a 9.189? Eu nem 9.189. Batman Returns do Tim Burton. É aquele com o Danny DeVito. É o Pinguim e o... com o Clooney, não é? O Clooney é o Batman. Não, é o Michael Keaton. É o segundo Michael Keaton. Pá, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que é verdadeiro, porque tu levaste numa história do caraças. Se esta merda é falsa, eu vou encontrar o teu corpo, Pedro Luzindo. E eu estou aqui a dizer que sou eu, tá bem? Pronto, vá, verdadeiro é o que eu digo. Eu vou dizer que é verdadeiro também, porque acho que é bem random tu teres lembrado disso sem ser verdadeiro. Falharam os dois. Falso. Eu alterei um pormenor da pista. Eu alterei um pormenor da pista. 9.189 aparece no primeiro Batman. Não, tu disseste isso no início, portanto mantém-se a frase original. Da primeira vez disseste que enganaste no filme, disseste que era o Batman. Não, eu depois disse que era o Batman Returns. Não me interessa, não me interessa. É no primeiro Batman que o carro da polícia que leva o Joker tem a matrícula 9.189. Juro que pensei que este número era familiar e pensei que tinha a ver com o Joker, mas depois já não voltei a pensar nisso. E que número é este? Este número, se tu alterares os primeiros algarismos, é 1989, que é o ano em que é feito o primeiro Batman. Certo. Bem, olha, podes dizer. Isto não podia ser... Pá, todo este facto ou ficção transpira pessoa que nunca viu uma vagina, não é? Isto é... Certo. Eu nunca nem vi uma nem fotografias. Eu nem sei o que é que isto faz à pontuação, porque o Excel da Tânia é uma porcaria, os factos do Pedro Luzindo são uma porcaria e eu sou a única pessoa honesta aqui, percebes? E eu sei que fiz um. Fizeste um. Não, por acaso obrigado. O Excel da Tânia está espetacular, em boa verdade. Tem corzinhas e tudo. Mal, Maria. Se aquilo dá verde, tens que pôr um umzinho à frente e isso faz tudo o que está a dar diferença. Se puseres um onde está verde, ele faz os cálculos. Então, eu acho que fizemos todos um. Não, então a Tânia fez 2 pontos, porque a Tânia acertou também um... fez um ponto. Não, eu acertei só o teu. Acertaste o meu, portanto a Tânia fica com 14 pontos, nem mais. Eu e o Luzindo acertámos o da Tânia, portanto o Luzindo fica com 13 pontos. E eu fico com 10, mantém-se a distância e o Levi fica lá atrás porque não participou desta vez. Ok, que nó de cérebro que foi essa última, Pedro Luzindo. Que nó de cérebro e... Eu sei, até a mim, eu estava a pensar assim, peraí, eu estou a perder o raciocínio a meio do... Eu gostava de... Vai-me dar gosto. Eu achava que a minha ia ser complicada porque eu tinha que dizer toda aquela parte anterior para depois dizer o facto.
Deixa-me só dizer isto aqui que eu acho que não vai fazer efeito nenhum. Mas eu tentei fazer, isto é ridículo, Pedro Luzindro, mas verificou-se, ok? Eu tentei fazer programação neurolinguística com o meu facto, ok? Como eu queria dizer que era maior ou igual do que 7, eu disse várias vezes durante o episódio, com muito foco, o número 7. Porque eu queria que tu chegasses, ou alguém chegasse aqui ao final e pensasse tipo, 7, o número parece certo, percebes? Disse tipo, o Kimi 7 quintelhos, disse o Luís 7 vezes campeão do mundo. Tentei dizer várias vezes. O que é que eu perdi neste episódio? Este gajo está a fazer PNL, man. Mas estás a perceber, depois contigo não funcionou porque não estavas cá no episódio, Tânia, que estás no final. Ele que teve a gramar com a minha programação neurolinguística, funcionou. E eu jogo a esse nível, cabrões. Ele só falta dizer, look me around the eyes, look me in the eyes, not around the eyes, in the eyes, look in the eyes, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ai, está bem. Meu Deus. É verdade, há alguns sociopatas que são funcionais. E que têm família, que têm filhos. Eu não quero dizer nomes, mas... Olha, eu pensava que estava aqui a fazer um plano milagroso e pensei, é isto, vou mudar os meus destinos. Depois a Tânia sabes que qualquer dia vai haver uma ditadura que começa a telefonar, olha, tu não queres trabalhar para nós, é que tens qualidades que nós apreciamos enquanto grupo organizado. Mas estás a ver a diferença entre o sociopata que está a falar para o microfone do Hugo, não estou a dizer que é o Hugo, estou só a dizer, e a minha pessoa é que eu durante esta semana tive que trocar pessoas, tive que trocar drivers na minha Grid Rival e tive quase para escrever no chat do Grid Rival a dizer, então, vamos todos tentar lixar o Hugo, vão-me lá ajudar a ganhar mais pontos, faz favor. Mas depois pensei, não, Tânia, vá, faz as coisas decentemente, pensa tu. Sim, mas neste mini endgame que nós temos aqui, não é? Claramente eu sei qual é a malta que está do lado do Thanos e qual é a malta que está do lado dos Avengers, não é? Por acaso, digo-te outra coisa. Eu passei o fim de semana em Monte Gordo e Monte Gordo estava estranhamente calmo, apesar de ser um fim de semana tranquilo, um fim de semana de calor. E eu pensei para mim, ver um fim de semana calmo destes que me faz pensar que o Thanos tinha razão. Isto aqui, o mundo à metade era mais simpático. Eu próprio digo, Thanos, se tiveres que me limpar o sebo só para tornar isto, está-se bem, man. Também, também a qualidade que eu tenho, também já não vou viver muito mais. Também já... Olha, se der jeito. Ai, que estupidez. Vamos abandonar este caótico episódio que teve um bocadinho de tudo para ser algo. Teve um bocadinho de tudo. Obrigado, Tânia, por ter juntado a meio do episódio uma agradável surpresa contra a minha programação neurolinguística. Luzindro, obrigado a ti por ter sido o cordeiro que eu sabia que ias ser com esta minha. Desculpa, não pensei tipo, não vou dizer isto, mas depois não resisti. Agora vão pôr outra vez na cancela, estou à espera do pastor. Espero que ele não queira outra vez que eu o servicie novamente, como todas as noites. Voltamos para quem não sabe o que é serviciar, ou serviços, vá ao Google novamente. Deixa-me tentar terminar isto aqui com um bocadinho de dignidade. Vamos voltar a gravar daqui a 2 semanas após o Grande Prémio da Áustria. Vamos entrar agora numa sequência de Grandes Prémios clássicos europeus e contamos contigo desse lado, como sempre, a dar o teu apoio, fazer follow, like, subscribe, procurar-nos nas redes sociais, no Grid Rival, tudo isso contribui para o nosso podcast crescer e agradecemos-te imenso. E na ausência de Levi, Tânia, cabe, como sempre a ti, as honras de fechar o episódio com as míticas palavras. Portanto, Tânia, fecha. Adorava que fosse agora que o meu Zoom ou o Rei, que é isto, falhasse outra vez. Mas... Vamos a isso, vamos viver no limite. Mas pronto, olha, então, meus queridos, beijinho na bunda, até segunda.